Bom, nossa capacitação de hoje é sobre as metas de segurança do paciente, mais especificamente a meta 3, que fala sobre o uso seguro de medicamentos. Dando uma breve introdução, né, sobre o assunto, as metas internacionais de segurança do paciente foram lançadas pela Joint Commission International e também apoiadas pela OMS. Essas metas, elas objetivam a padronização das práticas seguras e também reduzir os eventos adversos dentro das unidades de saúde, dentro dos serviços de saúde como um todo, e que isso seja feito no mundo. São aplicadas em UPAs, hospitais, UBS, em todos os serviços que envolvam o cuidado assistencial, né, o cuidado de saúde. E aí eu trouxe alguns pontos para responder do motivo de nós errarmos, né? Porque toda assistência e saúde, em toda assistência existem erros. É muito difícil ter uma unidade 100%, né? Então, nós somos seres humanos, cuidamos de seres humanos, então muita coisa influencia no atendimento. Eu trouxe os 3 principais pontos para a gente repensar também na hora do trabalho, na hora do cuidado. O primeiro deles é a negligência. Então, ser negligente significa omissão, uma falta de cuidado, uma falta de atenção, e que vai levar a um dano de fato. A imperícia, ela é um segundo ponto. Então, imperícia, ela significa aquela falta de habilidade técnica ou conhecimento específico para realizar uma determinada atividade. E, por fim, a imprudência é uma ação precipitada, como falta de cautela, avaliação de riscos, então eu simplesmente vou lá e faço sem avaliar o contexto. Esses são os 3 principais erros, os 3 principais pontos em que levam os erros dentro da assistência. E falando nisso, como que a gente pode evitar esses erros? Primeiramente, a gente tem que pensar que não podemos causar o erro. Então, tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente evite, de fato, causar o erro, proporcionar o erro, a gente precisa fazer. Então, os eventos adversos, eles são muito comuns e podem resultar em danos evitáveis ao paciente, ou seja, geralmente, na grande maioria, os eventos adversos são evitáveis. Então, nós precisamos falar cada vez mais sobre isso, porque de fato são erros que não precisariam acontecer. Nós conseguiríamos evitar, de certa forma, a grande parte deles. Que erros seriam esses? Erros de medicação, procedimentos cirúrgicos inseguros, infecções associadas à assistência, erros de diagnóstico, queda de paciente e assim por diante. Então, existem muitos eventos adversos que acontecem, que geram danos ao paciente, mas que nós poderíamos evitá-los. Aqui eu trouxe os conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente em relação à nomenclatura, só para melhor entendimento do que nós vamos falar no treinamento. Então, a segurança do paciente significa reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. Sempre nós vamos trabalhar em prol da segurança do paciente. Segurança do paciente é primordial e é o nosso foco, nosso objetivo, desde a parte da gestão até a parte do cuidado assistencial. Então, tudo precisa ser voltado para a segurança do paciente. A gente tem a nomenclatura dano, né, que é o conceito que traz o comprometimento de uma estrutura, de uma função, do paciente oriundo de um erro, né? Então, quando acontece um erro com dano, significa que afetou de fato o paciente. O risco é aquela probabilidade de um incidente ocorrer, então existem diversas situações em que nós se colocamos, né, nós colocamos o procedimento em risco. Então, de fato, é quando pode acontecer o erro, pode acontecer o dano. O incidente é o evento ou a circunstância em que poderia ter resultado ou que resultou em um dano desnecessário ao paciente. Circunstância notificável, então, é aquele incidente com potencial dano ou lesão. O near miss é aquele incidente que não atingiu o paciente, a gente chama de quase erro. Então, é aquela situação em que aconteceu um erro, mas que não chegou no paciente. O incidente sem lesão, o próprio nome já diz, atingiu o paciente, mas não causou danos. E o evento adverso, de fato, é aquele incidente que resulta em dano ao paciente.
E aí, falando sobre esse último, que é evento adverso, nós temos uma classificação de gravidade para ele também. Quando a gente chama evento adverso que não teve nenhuma gravidade, significa que não houve consequência para o paciente. Mas, quando houve algum tipo de consequência, a gente classifica como leve, moderado, grave ou óbito. O próprio nome já diz, então, incidente leve causou sintomas leves, danos mínimos. Um incidente moderado, o paciente necessitou de intervenção, né? De repente, um prolongamento de internação, uma perda de função. E quando a gente classifica em evento adverso grave, significa que foi necessária uma intervenção para salvar a vida. Por exemplo, uma administração de um medicamento errado que causou uma reação anafilática, que consequentemente causou uma parada cardiorrespiratória. E a partir daí a equipe tem que intervir. Então, isso a gente classifica como evento adverso grave. Agora, quando acontece a morte, o óbito, aí, obviamente, essa é a parte mais grave, né, que podemos dizer de um evento adverso, e que foi causado ou acelerado pelo próprio evento adverso. Então, a gente classifica como óbito, né, o evento adverso com óbito. Eu trouxe aqui, só para a gente exemplificar, para ficar mais claro também, eu acredito que a maioria já conheça as 6 metas internacionais de segurança do paciente. A primeira meta fala sobre identificar corretamente os pacientes. A meta 2 fala sobre a comunicação entre os profissionais, a comunicação clara. A meta 3, que é o que nós vamos falar agora, é o nosso foco, é sobre melhorar a segurança na prescrição, no uso e administração dos medicamentos. A meta 4 fala sobre assegurar cirurgias em local, procedimento e paciente correto. A 5, reduzir o risco de infecções associadas ao cuidado da saúde. E a meta 6 fala sobre reduzir danos ao paciente por quedas. Então, dando um enfoque também na meta 5, que é em relação à higienização das mãos, né? A gente tem, na verdade, não é sobre higienização das mãos, mas é sobre o risco de infecção associada ao cuidado, mas a gente tem a associação à higienização das mãos, porque é o procedimento mais simples, mais barato e mais fácil da gente prevenir as questões de riscos de infecção. Então, vale um adendo para essa meta, porque, de fato, a lavagem, a higienização das mãos, ela impede muito o risco de infecção, né, tanto contaminação cruzada, quanto infecção, enfim, de si próprio, né, e a gente tem essa associação com todas as metas. Então, isso vai de frente, né, e vai de reto ao que a gente traz, que é a segurança do paciente em si. Aqui eu só trouxe o flyer do IDEA sobre as metas internacionais, então ele traz as 6 metas para uso, né, se for necessário, para divulgação da unidade, para divulgação entre os profissionais, entre os colegas, então vocês podem estar usando também. Falando um pouquinho sobre a meta 3, que é melhorar a segurança dos medicamentos, definitivamente, né, resumidamente. Então, ela tem um objetivo principal, reduzir os riscos de erros de medicação e todos os eventos adversos relacionados aos medicamentos. Os erros de medicação, gente, eles estão entre as principais causas de eventos adversos evitáveis em hospitais e serviços de saúde. Então, de fato, a questão dos erros de troca de paciente, de medicação errado, de dose errada, isso interfere muito na saúde clínica do paciente, porque a gente sabe que a diferença entre medicamento e droga é a dose, e muitas vezes acontece uma hiperdosagem, enfim, principalmente quando se trabalha com criança. Então, precisa ter muita atenção ao manipular medicamento. Uma atenção precisa ser redobrada. E a questão dos erros de medicamento, né, eles podem ocorrer em qualquer etapa do processo. Então, é muito importante a gente entender que não é só na administração que o erro acontece. Então, ele vem da prescrição, da transcrição, dispensação lá na farmácia, do preparo ou da administração. Então, tem várias opções aí de etapas do processo que podem estar induzindo esse erro ainda mais.
E quando a gente fala de medicamentos de alto risco, como insulina, anticoagulante, quimioterápicos, eles aumentam maior ainda o potencial dano ao paciente. Então, sempre que eu lidar com medicamentos de alto risco, eu preciso ter uma atenção muito maior a que as outras. Obviamente, qualquer tipo de medicamento precisa dessa atenção. O uso dos medicamentos é uma das áreas mais críticas que a gente tem da assistência à saúde, porque de fato eles podem resultar em danos graves e até óbito. Eu trouxe, inclusive, um exemplo de um caso clínico prático que levou o paciente a óbito por um erro de medicação. Então, de fato, é muito fácil isso acontecer quando a gente fala de medicamento. A OMS ela estima que mais de 50% dos danos relacionados a medicamentos, eles poderiam ser prevenidos e evitáveis. Então, vocês podem perceber que são mais do que a metade dos erros de medicamento. Então, muitas vezes a gente parece um pouco chato, um pouco clichê, vir aqui falar sobre isso de novo, mas é que de fato os dados comprovam. A maioria dos erros de medicamentos poderiam ter sido evitados. E por que que não foram evitados? Então aí é que a gente entra, a gente precisa trabalhar e falar mais sobre isso. A maioria dos erros que levam aos danos, eles não ocorrem como resultados de práticas de um profissional apenas. Mas a gente sempre fala que é de um grupo de profissionais. Então, é de um processo, né? Esse processo, ele traz falhas no sistema. Todo processo tem falhas. Então, a gente precisa entender que falhas são essas, para a gente trabalhar em cima, para evitar que essas falhas se alinhem. Para isso, eu trouxe o modelo do queijo suíço, que eu acho que a maioria já conhece. É muito fácil a compreensão quando a gente olha para esse queijo, porque cada fatia representa uma barreira de segurança que a gente tem no processo. A conferência, a checagem, o checklist, enfim, a leitura, né, os protocolos, o treinamento. Então, cada fatia do queijo é uma barreira. Só que vocês percebem que, independente de ser assistência à saúde, de ser outro tipo de área, né, do mercado hoje em dia, todo processo tem falhas. Então, todo queijo suíço, ele tem esses buracos, né? Então, existem essas falhas. Não tem como ser 100% perfeito. O único problema é que quando essas se alinham, a gente tem um erro. Então, isso é que não pode acontecer. As falhas, elas existem, de fato, não tem como negar, mas eu não posso deixar que o erro, ele passe por todas as barreiras que eu tenho, sem que em algum momento eu verifique esse erro. Então, é literalmente o que está demonstrando na imagem no queijo suíço. Todas as falhas, os buracos estão alinhados, e o erro, está representado pela flecha vermelha, ele vai passar por todas as barreiras e vai chegar no paciente. Então, isso, de fato, a gente não pode deixar acontecer. E aí, no contexto, né, do uso de medicamentos, o que podem ser essas falhas, esses buracos no queijo? Falhas na prescrição, falha na comunicação, falha na dispensação, falha na administração do medicamento, né, a hora errada, enfim. Falha no monitoramento, então falta de acompanhamento dos efeitos adversos, né, o paciente teve uma reação alérgica, enfim. Então, sendo assim, compreendemos que os erros, eles não são culpa de uma única pessoa, mas sim de uma série de falhas no sistema. Então, é preciso reforçar essas barreiras, reduzindo os buracos das fatias do queijo suíço. Como eu falei, não tem como uma assistência não ter erro, né? A gente sabe que existem falhas em todo o processo. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é que essas falhas se alinhem. Então, eu preciso estar atento no momento, em todos os momentos do processo, na verdade, de medicação, para que, se aconteceu algum erro, eu consiga intervir a tempo, de não chegar no paciente. Então, aqui eu trouxe os erros comuns na administração dos medicamentos, falando agora lá na hora da administração. A dose incorreta, então, principalmente quando a gente trabalha com criança, que é aquele cálculo errado, falha na checagem, né? A gente precisa redobrar a atenção. Via de administração inadequada, então, houve a troca de vias, como intramuscular por intravenosa, por exemplo. Tem medicamentos que não podem ser aplicados intravenoso, só intramuscular e vice-versa, então a gente precisa tomar muito cuidado.
Paciente errado, falhas na identificação segura do paciente. Esses erros, eles podem ter consequências graves, principalmente quando envolvem os medicamentos de alta vigilância. E para evitar que esses erros aconteçam, nós temos, hoje em dia, na literatura, comprovado, e eu acho que a maioria de vocês já conhece, os 13 certos da medicação. Muitas pessoas chamam de 13 certos da enfermagem, porque é a enfermagem quem administra o medicamento. Mas o correto é os 13 certos da medicação, porque envolve todo um processo, né? Não só a classe profissional enfermagem de fato. Então, aqui eu trouxe os 13 certos da medicação, só para a gente relembrar. Antes eram menos certos, e provavelmente já estão sendo implementados mais certos, eles vão aumentando o número de checagem, né, gente? Os 13 certos nada mais é do que uma checagem de alguns pontos antes de administrar o medicamento, para que a gente tenha 100% de certeza sobre o que nós estamos realizando, o procedimento que nós estamos realizando. Então, a gente traz a prescrição certa, o paciente certo, medicamento certo, validade certa, forma, apresentação certa, dose certa, compatibilidade certa, orientação ao paciente certo. Então, aquela questão de medicamentos que trazem efeitos adversos normais do medicamento, a gente precisa orientar o paciente. Via certa, horário certo, registro certo, ação certa e tempo de administração certo. Então, tem medicamentos que não podem ser administrados rápidos, nem lentos, enfim, e assim por diante. Nada, essa questão dos 13 certos nada mais é do que você, como profissional que vai administrar o medicamento, entender, compreender a ação e saber que medicamento você está administrando. Porque isso vai fazer muita diferença na questão da assistência em si e na questão dos eventos adversos. Então, você administrar um medicamento que você tem total domínio é o ideal e é o que nós sempre recomendamos. Então, se você não conhece muito bem, ou se você tem um pouco de receio, passe para outro colega ou peça ajuda, de certa forma, orientação, pesquisa, aprende sobre aquele medicamento antes de fazer, porque qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e isso vai atingir, de fato, a segurança do paciente e vai poder, sim, causar o evento adverso e o dano. Então, aqui eu trouxe um caso clínico sobre a falha na administração de insulina. Só para vocês entenderem como reflete um erro simples, muitas vezes um erro simples, que poderia ter sido evitado, mas reflete significativamente na saúde do paciente. Qual que é o contexto, né? O paciente com diabetes tipo 1, internado por descompensação glicêmica, foi prescrito insulina regular 6 unidades subcutâneas antes do almoço. A equipe de enfermagem administrou 60 unidades por engano. Então, qual foi o desfecho desse contexto? O paciente apresentou hipoglicemia grave, necessidade de glicose venosa, permanência prolongada na UTI. Então, a gente traz aí alguns questionamentos, né, sobre o que contribuiu para esse erro, qual a importância da dupla checagem, se o uso das seringas específicas para insulina poderia ser evitado. Então, na verdade, esse contexto nos remete muitas coisas, né? Pode ter acontecido do profissional ser novo, né, na profissão, ser novo na unidade, uma falta de atenção por algum outro motivo, ou alguém orientou da forma trocada, ou ele simplesmente confundiu a seringa. Quando a gente fala sobre insulina, eu sempre gosto de falar sobre a insulina, a seringa de fato. Eu até trouxe aqui na próxima lâmina, porque definitivamente a seringa da insulina, ela causa muito engano, né? Muito problema de troca, de confusão, porque a gente não tem só uma seringa de insulina disponível no mercado, a gente tem mais de uma. Então, isso pode trazer essa confusão, né? E se a gente não está muito atento, se a gente não tem muito tempo de experiência, ou se a gente está na rotina e acabou não prestando muita atenção, esse erro ele pode vir a acontecer. Então, a gente tem as seringas de 100 unidades, que são equivalentes às seringas de 1 ml, e elas são graduadas de 2 em 2 unidades. Então, cada risquinho que a gente vai ter vai representar 2 unidades.
E a gente tem as outras seringas também, de 30, 40 e 50 unidades, que são graduadas de uma a uma. Então, aqui a gente precisa prestar muita atenção qual seringa nós estamos utilizando, qual seringa a unidade nos proporciona, para a gente fazer o cálculo correto. Então, quando eu preciso, por exemplo, administrar uma dose ímpar no paciente, preciso administrar 25 unidades. Eu não vou poder utilizar a seringa de 100 unidades, porque ela é graduada de dois em dois, então eu não tenho como dividir na minha cabeça, no meu olho, duas unidades ali. Então eu preciso da dose exata. Aí eu vou utilizar as seringas de 50, de 30, de 40, enfim, as seringas que são graduadas de 1 a 1. A maioria das unidades utiliza as seringas de 100 unidades, já tem protocolo específico, né, para que as prescrições sejam de doses pares, justamente para ficar mais fácil. Mas é importante salientar que existe essa diferença e a gente precisa estar atento. Só para a gente correlacionar com os mls, que isso acontece muita confusão também, a gente utiliza muito a seringa de 1 ml, que é a mesma seringa de 100 unidades da insulina, para criança. Então, quem trabalha aí com criança acaba utilizando doses fracionadas, 0,2, 0,7, enfim. E aí a gente acaba utilizando a seringa de 1. Então, só para relacionar com os mls, a seringa de 30 unidades vai ser a seringa de 0,3 ml, a de 40, 0,4 ml, a de 50, 0,5 e a seringa de 100 unidades vai representar 1 ml. Então, tem que tomar muito cuidado, porque ml é muito diferente de unidade. Muito diferente, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso pode ocasionar confusão também, que provavelmente foi o caso clínico que a gente apresentou. Aí eu trouxe mais um caso, que é sobre aquele que eu falei lá no início, né? Sobre a administração de um medicamento de alto risco de forma errônea. Aqui, nesse caso, foi uma superdosagem de potássio intravenoso. Então, qual foi o contexto? O paciente idoso, internado por desidratação moderada, e a prescrição solicitava cloreto de potássio diluído em soro para infusão lenta. A equipe de enfermagem, por engano, administrou a ampola de potássio por via intravenosa direta em bolo sem diluição. Aí, qual foi o desfecho? Eu acredito que a maioria de vocês já imaginem o que aconteceu de desfecho, né? Obviamente, em menos de 1 minuto, foi imediatamente o paciente entrou em parada cardíaca. E, apesar das manobras de reanimação, ele veio a óbito porque a gente sabe que uma ampola de potássio inteira intravenosa é praticamente sinônimo de óbito imediato. Então, não tem volta. Não tem, por mais que a gente tente, é muito difícil nesse caso. Então, aqui a gente pode entender que foi um evento adverso com óbito. Então, é o erro de medicamento que acelerou o processo de morte do paciente. E qual foi? A gente traz alguns pontos, né, de causa raiz, e nem tanto pela culpa em si, né, de quem foi o culpado, mas o que pode ter acontecido de problema para que esse erro venha a chegar no paciente dessa forma tão abrupta, né? A gente tem como causa raiz a falta de treinamento sobre o medicamento de alto risco, então esse profissional muitas vezes ele não sabia o que poderia acontecer, ou ele não conseguiu ler a prescrição de forma correta, ou ele trocou ampola, enfim, existem N motivos para que isso possa ter acontecido. A gente traz também como causa a ausência dos protocolos específicos para diluição do cloreto de potássio. Então, muitas unidades ainda não têm protocolo de diluição, então o profissional ele acaba administrando de maneira rotineira, de diferentes formas. Isso não pode acontecer. Medicamento de alto risco precisa ter protocolo fixado. Não pode cada um administrar do jeito que acha. E também o armazenamento incorreto, que foi a questão da troca da ampola que eu comentei, né? Muitas vezes a ampola estava em outro local, você pega a ampola, acaba não visualizando direito, também é errado, né? Você precisa conferir, mas são vários pontos, né? Então, são várias situações que pode ter ocorrido para que esse chegue de fato a esse erro. Então, a gente precisa sempre analisar isso.
E vai aí um questionamento, né, para quem está assistindo, se na sua unidade existe protocolo de segurança da cadeia medicamentosa. Se existe, está revisado, né, de acordo com o que a literatura traz atualmente, a gente não pode montar um protocolo e deixar ele para o resto da vida. A gente precisa revisar e precisa sempre trazer formas de administração mais seguras para o paciente de fato. Então, a gente tem a política de segurança do paciente de ideias, e conforme essa política, é orientado que haja uma gestão reativa em relação à segurança do paciente. Então, os itens importantes são as notificações dos eventos adversos que permitem, então, reconhecer o erro e traçar planos. A gente sempre orienta que tem uma comissão de segurança do paciente em toda a unidade, justamente para tratar esses casos mais específicos. Se a unidade não tem um protocolo de segurança na cadeia medicamentosa que seja estruturado, né, que entre em contato conosco, nós auxiliamos no processo, nós temos modelos, nós validamos e formulamos juntamente com a unidade. Então, esse é um apelo vindo da sede, né, do IDEAS em si, para que, se a unidade não tem, ela estrutura, e se a unidade tem, ela revise periodicamente, conforme aí a gente tem a questão da periodicidade, né, da validade de cada protocolo, para que seja, então, implementado sempre de forma mais segura ao paciente. E trazendo treinamento para a equipe. Então, a equipe precisa estar ciente do protocolo, que esse protocolo precisa ser utilizado. Então, não pode cada um falar e agir do jeito que acha que é mais viável. A gente precisa falar todos a mesma língua. E aí, a gente tem também dentro, eu até mencionei a política de segurança do paciente, né, do IDEAS, e dentro dessa política nós temos alguns pontos em que o protocolo de segurança deve conter: identificação do paciente, segurança na comunicação entre os profissionais, segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos, cirurgia segura, parto seguro, higiene das mãos, prevenção de quedas, lesão por pressão. Então, é basicamente as metas internacionais de segurança do paciente que a gente implementou dentro do protocolo. Então, esses pontos eles precisam conter, né? E alguns itens que nós precisamos ter durante a verificação de uma prescrição segura de medicamento. Porque, como a gente falou lá no início, o erro não é só a administração, né? Obviamente, quando esse erro chega no paciente, tem um pouco de carga em relação à administração, porque, de fato, se não fosse a administração do medicamento, o paciente não receberia o erro, mas esse erro ele pode ter vindo de outras áreas também. E uma delas é a prescrição, né? Então, sempre realizar a identificação correta desse paciente na prescrição. Saber se a prescrição é realmente desse paciente, confirmar o nome do hospital, o nome completo do paciente, data de nascimento. Isso é muito importante antes de administrar qualquer medicamento. Além da identificação do paciente, a identificação do prescritor também. Então, a gente precisa deixar claro a identificação de quem prescreveu, a identificação do médico prescritor, o nome completo, a assinatura, o registro profissional. Então, ela precisa ser legível também, né, para que futuramente, se for preciso a conferência, a gente consiga identificar de uma forma mais fácil. A identificação da instituição também é importante conter na prescrição, a identificação da data da prescrição. Então, sem data, existe um possível uso inadequado ou sem indicação naquele momento. Então, a data ela precisa estar válida, obviamente, vai depender de cada medicamento, e precisa estar presente em todas as prescrições ou receituários. Legibilidade é um ponto muito importante, porque a falta de legibilidade pode comprometer a comunicação e o entendimento também. Então, não podemos atender prescrições em que não entendemos. Se você precisou, em algum momento, solicitar ajuda para um colega para ler o que está prescrito, você já está errando. Não pode solicitar ajuda. Se você não compreendeu, você precisa pedir para o prescritor escrever de uma maneira legível, né, para que todos olhem e entendam. Porque quando, em algum momento, um colega consegue ler e você não consegue ler, a gente já tem um problema aí. Então, a gente já tem uma chance muito alta de erro. Hoje em dia, a maioria das prescrições são digitadas, né, eletrônicas, então essa questão da legibilidade é mais
Difícil acontecer da ilegibilidade, né? Mas quando acontece a questão da prescrição manual, a gente precisa ficar atento. Uso de abreviatura, então, medicamento prescrito por extenso, sempre a gente orienta, né? Evitar o uso de abreviaturas, de unidades, unidades internacionais, fórmulas químicas, KCl, NaCl, sempre a gente orienta que já, né, unidades que utilizam o sistema já implementem isso dentro do sistema. Por extenso, cloreto de potássio, né? Cloreto de sódio. Então, que seja por extenso e não as fórmulas, porque as fórmulas podem causar confusão até para quem já está acostumado. Então, a gente sempre orienta sem abreviaturas. E a questão de prescrição de medicamentos com nomes semelhantes, eu trouxe a imagem da ampola para vocês entenderem que são ampolas iguais, só muda de tamanho e, obviamente, o nome, né? Mas são muito parecidas e são muito fáceis de serem trocadas, principalmente esse tipo de medicação de alta vigilância. Então, os nomes parecidos, eles precisam estar bem identificados na prescrição, grifado, em negrito, letra maiúscula, como, por exemplo, dopamina e dobutamina. Cloropropamida e cloropromazina. Então, são praticamente iguais os nomes, precisa identificar. Vinblastina e vincristina. Então, vincristina, desculpa. Então, são nomes muito parecidos e muito fáceis de troca, né? Fáceis de a gente fazer essa confusão na hora da administração. A gente tem a epinefrina, norepinefrina, enfim, e assim por diante. Em relação à expressão de doses, né, o uso da forma farmacêutica, como ampola, frasco, comprimido, na prescrição deve ser acompanhada de todas as informações necessárias para dispensação e administração segura. Então, é importante que a unidade de medida seja, né, prescrita claramente. Então, a informação, né, a orientação é que a prescrição seja sempre por extenso, independente se for fórmula química, se for abreviatura, mas a questão da expressão das doses, a gente pede para que seja por extenso também, porque a questão de microgramas, miligramas, gramas, isso confunde muito, principalmente microgramas e miligramas, quando está abreviado, você bate o olho e você já consegue confundir rapidamente. E a diferença de microgramas para miligramas é muito grande. Miligramas para gramas também. Então, que seja bem específico na prescrição, é um apelo para os profissionais prescritores, né? Para que evitem os erros. A questão, então, para dar uma resumida, né, de tudo que a gente falou, a gente traz também a indicação de conferência de alergia. Indicação não, obrigatoriedade. Antes de administrar qualquer medicamento, precisamos entender se o paciente ele tem conhecimento de alguma alergia. Obviamente, né, se não tem conhecimento de nenhuma alergia e fez uma reação alérgica, não tem uma culpa disso, porque o paciente não tinha conhecimento, né, e a gente só vai ter conhecimento em relação às alergias se a gente for exposto a isso. Caso contrário, não tem como saber. Então, seja por administração de medicamentos, seja por teste alérgico, enfim, mas nós precisamos ser expostos a esse agente para saber se o meu corpo vai reagir. Então, é importante a gente sempre questionar sobre alergias, porque acontece muito erro de a prescrição sair com um medicamento que o paciente é alérgico, porque o paciente não informou para o profissional prescritor. E aí, quando chega na equipe de enfermagem para administrar, o paciente relata a alergia que estava prescrito. Então, todo o processo que o paciente passar, ele precisa ser questionado sobre alergia. Registrar as informações importantes no prontuário, isso é muito primordial. Padronização dos medicamentos, então seguir protocolos, né? Em relação às doses, fazer a dupla checagem, tripla checagem, se for preciso, né? Conferir as medicações, ler o rótulo das medicações, entender as doses, quantos gramas, quantos miligramas a ampola tem, quanto foi prescrito de dose, se for preciso fazer cálculo, que esse cálculo seja confirmado com outro colega também, para que a gente evite o máximo possível erros.
E evitar expressões vagas, como medicamento ACM e SN, se necessário e a critério médico, porque isso pode ocasionar aí certa confusão, né? Nem todo profissional está habilitado a saber quanto tempo, em quanto tempo o determinado medicamento pode ser administrado. Então, a gente precisa ter cuidado com essas expressões, principalmente para medicamentos de alta vigilância. Em hipótese alguma, isso pode acontecer. E aí, como evitar erros, né? A gente já falou muito sobre isso em relação a checklist, 13 certos, enfim, as barreiras, mas garantir uma comunicação efetiva é muito importante, tanto na transcrição do cuidado, quanto na passagem de plantão, nos resultados críticos, trazer o SBAR quando esse paciente for transferido, seja de setor, seja de hospital, de unidade. Então, o SBAR ele traz a situação do paciente, um breve histórico dele, clinicamente, né? A avaliação dele e as recomendações também. Então, fazer esse preenchimento adequado quando o paciente precisar de uma transferência, seja ou realização de exames, enfim. Registro no prontuário. Aqui é um ponto primordial. A informação que não é registrada, ela é informação perdida. Então, é importante que você registre tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ah, o paciente negou alergia, você registra. Ah, o paciente negou o uso do medicamento, foi orientado isso e isso, foi realizado. Qual via que foi administrado, como que foi, o paciente recebeu bem, teve intercorrência, não teve. Então, não só em relação a medicamento, em tudo, todo o cuidado prestado. Eu costumo brincar que se eu entrego um cobertor para o paciente, eu vou fazer o registro no prontuário para que ele não haja, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que podem agir de má fé depois e ele não fale que passou frio no meu plantão. Então, é uma brincadeira, né, que eu faço, mas que é para vocês entenderem a importância do registro do prontuário. Tudo, registrem tudo, para que isso respalde vocês profissionalmente, mas principalmente isso traga segurança maior para o paciente. Então, sempre faça a confirmação da identificação antes do cuidado. Eu até coloquei em vermelho, porque isso realmente é um fato primordial aí. Então, confirme o nome completo do paciente, data de nascimento, se tem alergia, confirme o medicamento, a dose, a via. Então, faça a confirmação dos 13 certos, porque isso vai fazer muita diferença no cuidado. Então, gente, para concluir, era basicamente isso que eu gostaria de trazer, alguns pontos, né, para relembrar em relação à meta 3 de segurança no uso dos medicamentos. Então, é importante a gente ter práticas seguras para evitar erros e para proteger a saúde dos nossos pacientes. Garantir sempre a correta administração dos medicamentos é essencial para melhorar o cuidado e promover os resultados eficazes. Então, a gente viu que a maioria dos eventos adversos, dos erros, eles são evitáveis. Então, procurem evitá-los, né? Confiram, reconfiram, façam checklist, façam dupla, tripla checagem, quantas checagens forem preciso, e nunca movimentem e administrem medicamentos sem a real segurança para aquilo. Isso é primordial para evitar problemas, né, e que a gente afete aí a segurança do paciente. Então, era isso. Muito obrigada.